indicação de livro para trazer pra gente hoje? Olha, assim, eu tenho De vários livros. Eu tenho vários livros, mas Ah, não, assim, não indica ainda. Não indica ainda. tá. Porque a gente tem muita história juntas. Tá. A gente tá há 8 anos em cena no mesmo espetáculo. É. Já apresentamos em vários lugares de Santa Catarina, apresentamos também no Paraná. E não tem uma história nossa, sei lá, de uma viagem, de uma apresentação. As pessoas sempre me perguntam assim, ó, cara, vocês há 8 anos fazendo, vocês improvisam muito, né? E daí eu sempre respondo, pode acontecer o que for em cena que a gente vai resolver, né, Poti? Tipo, a Coca-Cola já estourou, pra quem já assistiu, na primeira cena eu abro a Coca-Cola, a Suzinete já estourou e a gente resolve. A gente resolve chupando a Chupando Coca-Cola a da toalha de mesa. A pessoa acha, o público acha que aquilo tá em cena e não tá. Já estourou foguete, a gente caiu, fingiu que era bomba, que era tiro na favela, né? Então, quem não assistiu a peça ainda, quando assistir, vai entender o que a gente tá falando. Mas teve um dia, onde que foi o espetáculo que faltou? O quê? Acho que foi em Curitiba. A gente teve que, acho não, tenho certeza. A gente teve que montar o cenário correndo, porque era festival, a Potira não gosta, ela já tava puta, porque tipo, eu não quero montar correndo, mas teve. 1 hora pra montar. Entra cenário, sai cenário e o nosso foi tipo muito rápido. E o ingrediente principal do nosso espetáculo, arroz com ovo. Não pode faltar nem o arroz, nem o ovo, mas acho que o ovo é ainda mais importante, né? Porque é a hora que ela frita o ovo em cena. Ela em cena, eu da coxia olhando pra ela e ela começou. E o público olhando ela em cena. Eu tava sozinha, ela tava na coxia ainda. E o que ela tá falando? Tipo, querendo dizer que o ovo não tava ali. Daí, Pausa, eu estava com o óleo fervendo, com a escumadeira na mão, pronta pra quebrar o ovo. Era a minha cena, porque tem outra cena enquanto o ovo frita pra gente comer na hora certa. Aham. E não tinha o ovo. Não. E ela lá me olhando da coxinha, sorrindo pra mim, e eu... E assim, quando ela disse isso, eu pensei, daí depois eu acho que eu não lembro se eu entendi ou não, acho que eu não entendi. Entendeu coisa nenhuma? Entrou em cena, Creuzinete! Aí eu, entra e fica à vontade. Saí, corri. Ela saiu de cena numa cena que somos nós duas e me deixou sozinha no palco. Eu fiquei falando lá. E o que tu pensava? Onde é que ela foi? Eu pensava, o que ela foi fazer? Né? E ela saiu e foi atrás do ovo e voltou com o ovo e fritou o ovo e a gente comeu. Então assim, mas o público acho que nem percebeu que faltou o ovo, né? Não, né? Só percebeu que tinha uma coisa ali. Percebeu. Mas tem outra história muito legal. Qual? Do dia que eu comi pão com acetona. Ah! Isso a gente estava no hotel e ela e a Monique Neves, que é uma outra atriz que circulava com a gente no espetáculo, fazia técnica, estavam conversando. E eu digo que quando elas entram no mundo particular delas, ninguém consegue falar com elas porque elas ficam fechadas naquela caixa. E eu, a terceira pessoa de fora, falando, tipo, Poti, Monique, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui abrir uma acetona pra tirar o esmalte e a acetona respingou no café da manhã dessa aqui, porque ela não desceu no hotel pra tomar e pediu pra que a gente levasse. Respingou um monte de acetona no pão, um monte. E elas não, nem aí pra mim. Eu falei, cara, eu vou botar esse chiclete aqui em cima do pão pra vocês saberem que não é pra comer, porque o pão tá com acetona. Ninguém vai comer um pão com chiclete. Botei o chiclete. Entrei pro banho. Quando eu saio do banho, o pão tava comido. Eu falei, gente, quem foi que comeu esse pão? Daí ela me deu atenção. Aí eu falei, eu comi porque era o meu café da manhã. Por que tu comeu um chiclete no meu pão, Bruna? Aí eu comi. Aí ela me explicou, eu falei pra vocês que esse chiclete tava colado que o pão de acetona. Mas aí eu já tinha comido, eu sobrevivi. Ela comeu um monte de pão com acetona. Com acetona e sobrevivi. Não, é a história, né? A pessoa comeu um pão, tirou o chiclete. Eu jamais teria comido um pão que tivesse um chiclete grudado em cima, mas enfim. Ai, gente, eu gosto de café da manhã. Então foi isso. Aí chorei. Bom, então voltando pra tua indicação. Ai, não sei qual livro você quer indicar. Quantos você quiser. Vai, bora. Então, muita gente tem um discurso, eu acho que é um discurso ignorante, mas há um discurso que Paulo Freire está ultrapassado, mas se a gente lê Paulo Freire, o que ele escreveu há anos, é muito atual, que é a questão do indivíduo. Por exemplo, ele fala da educação bancária, né? Que é a educação que a pessoa o professor só joga aquilo para a criança tem que decorar. A gente sabe que isso não funciona. Que o estudante só recebe e não tem o que oferecer, né? Então a gente sabe que isso não funciona.
o que é importante? Fazer a criança pensar, desenvolver a criatividade dela, saber que ela é um ser comum / extraordinário, né? Que todo mundo pode ser importante, pode ser o autor da sua própria história. E vai muito disso, assim, de um indivíduo saber pensar, de refletir, de buscar suas próprias verdades. Então, acho que Paulo Freire, eu indico para mim também, porque a obra dele é bem grande, eu não li todos ainda, os livros dele. Fico muito forte com a pedagogia da autonomia, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não posso deixar de falar, que para mim é um código de conduta, mesmo se você não é espírita, não tem religião, é um código de conduta de como ser um ser humano melhor. E esse é um livro que permeia a tua vida, tu lê em várias fases, né? Porque cada vez que eu leio faz um sentido diferente para mim, que é realmente a questão de eu me tornar um ser humano melhor, de eu me esforçar para ser um ser humano melhor, porque é uma busca infinita, né? Não termina nunca, então eu vou morrer e ainda vou precisar continuar evoluindo. Então, esse é um caminho, assim. Esse é que não tem um livro que nos defina, né? Não, eu acho que é isso. Acho que tem. são várias coisas que até ajudam. A ideia aqui de a gente estar indicando é porque cada pessoa vai indicar um tipo de leitura e quem está nos assistindo vai ler aquilo que interessar. E é isso, a gente está se alimentando o tempo todo de livros, nós adultos, as nossas crianças, oferecer livros às crianças, oferecer leituras às crianças, para poder abrir cada vez mais o imaginário, lúdico, simbólico, para também a gente poder se descobrir, né? Eu não lembro o nome da autora, mas tem aquele livro A Parte que Falta, tu já viu? Ah, já vi. Eu acho que esse é um livro legal para infância também, que é bem com bastante ilustração, assim, ele é tão simples, mas ele é tão cheio de significado. A Parte que Falta, eu acho que seria um livro legal também para criança, adolescente. Então, nós ganhamos brindes aqui, nós temos três indicações no dia de hoje. E vamos ficando por aqui, né, Bruna? Desejamos para vocês muito amor, arte e afeto. Eu te pergunto, qual é a sua história?